vocês terem uma ideia. Vamos olhar como é que funciona o edifício aqui. Eu tenho o hall aqui de serviço, tenho outro hall aqui que tem escada e elevador, mas tudo que está feito nessa face aqui é igual a outra face, concorda? Então eu preciso resolver só um lado e depois eu espelho para esse lado. O que nós temos aqui? Que são essas possibilidades de serem shafts aqui, tá? Ou elementos estruturais que não está bem definido, tá? Porque aqui não é bem a cozinha se a gente for olhar lá a nossa planta humanizada. Então, o que a gente faz aqui de recomendação, o que a gente faz de lançamento? É tentar entender como é que é a estrutura aqui. Tá? Você tem esse fechamento dele aqui, que é um revestimento de granito, a princípio é o que dá para inferir lá do projeto, e a sua estrutura mesmo vai começar aqui dentro, ó, a partir daqui, ó, certo? Então essa estrutura que vai começar a partir daqui, a gente vai começar a fazer algumas definições. Então da mesma maneira que eu mandei para vocês no WhatsApp um lançamento de laje e de viga e de pilar, eu vou mandar da mesma forma, mas só para vocês aprenderem os comandos pilares para a gente sair daqui do escopo, beleza? TQS, então, nós temos esse menu que ele já começa na aba modelo, tá? Para começar a lançar pilar, a gente mexe no lado, é o próximo, aba pilar, contrário? Não, como eu faço para habilitar esse modelo, esse menu? Não estou conseguindo. Ele abre uma segunda janela, o modelador central. Mas assim, você não importou? Não exportou? Eu não saí dessa tela, só se você fechou. Porque a gente não saiu dessa tela, que é o EAG. Mas já está lá dentro. Você está lá nele mesmo? Tá? Mais alguém não está no modelador? Eu. Não funciona, ela não consegue salvar o dela com as exportações para eu abrir aqui direto no TQS sem precisar exportar? Porque, ó, todos os espaços Então, pega o ponto TQR dela. Não, a primeira coisa é o seguinte, peraí, um momentinho. Onde está o seu... Calma, clica. Desculpa. Clica ali. Bota de novo. A sua pastinha onde... O seu ponto TQR. Vina, tem que fazer um negócio com o seu pendrive. Onde você está em BIM estrutural. BIM estrutural. Interoperabilidade, né? Interoperabilidade. Plugin. Revit. E você vai em estrutura. Tá. Não, é TQS. Volta. TQS. Tá. O que você vai copiar? Não. Só voltar. Você vai copiar essa pasta. Botão direito e copia essa pasta inteira para o pendrive. Não, botão direito direto para o pendrive. Botão direito ele tem lá, enviar para. Enviar para o pendrive. Aí agora, esse pendrive que você copiou, coloca aqui. Coloca no dela. Aí você vai lá em interface BIM. Não, você não vai copiar. Ele
vai dar certo. Vai lá no Revit. Não. Lá em... essa próxima... Isso, essa próxima aqui. Vai escolher... E aí começou os pau. Não, só que não tinha você na classe. Ela quer ver. Parece não. Ah, é porque é como se fosse shift global. Vamos lá, vai lá no Shift F1 aqui para você. FN, F1. Não, depois que você fechar aqui e botar salvar como, você não precisa mais configurar. Ele fica tudo lá. Bem nessa pasta aqui. Mas ele pegou as referências todas? Não vê? Vê? Tá. Então consigo habilitar. Essa versão, oi. Só o Shift F8 não apareceu. Não, tudo bem. A gente já fez. Ele apareceu vários erros. A gente está tentando importar e só aparecem os erros, né? Não, mas ele deu erro aparecendo? Não. Mas ele apareceu erro. Pronto. Então eu tenho que ver se o seu antivírus está pegando isso daí. Isso. Tá, eu já vejo o seu aqui. Para os demais, olha só. Aba Pilares. Os que não estão com a planta, por favor, só acompanhem na aba Pilares para vocês verem como é que funciona. Então, como é que funciona aqui a aba Pilares? Quando eu clicar aqui em Inserir Pilar, ele vai abrir um menu que vai ter um monte de informação. E essas informações são os parâmetros que vão ser criados com o objeto pilar. Certo? O pilar aqui do TQS, ele funciona dessa forma, tá? H1B1 são as informações que você coloca aqui, e ele ainda tem várias outras relacionadas a essas abas que estão aqui. E olha que já está 175, tá? Então você vê que ele tem seção retangular, ele tem seção em L, ele tem seção em U, ele tem seção circular, tem uma seção poligonal que é eu desenhando o pilar, e eu posso pegar perfis genéricos, criar, ou nesse caso aqui ele vem com alguns perfis do tipo metálico, tá? Perfis I, U, ou posso pegar uma seção desenhada. Então há muitas possibilidades de você colocar aqui. Porque o que importa para ele é que tudo que vai ser seção, ele vai transformar numa barrinha e vai agregar propriedade dentro dele. Ele não vai analisar a forma, ele vai analisar a barrinha ligada. Tá? Daqui o que nós temos? Vou voltar lá para a minha seção retangular. Não, ela perguntou. Deu certo? Tá. Então, aqui no retangular, vou colocar uma seção qualquer aqui. Uma seção de 20 centímetros por 100. Tá? Ele pergunta sobre o ângulo de inserção, sobre revestimento, porque eu posso clicar em uma borda e ao mesmo tempo que eu clicar nessa borda, eu automaticamente desbloqueio o smartphone. Eu posso simplesmente, ao clicar nessa borda, automaticamente ele já dá, por exemplo, aquele meio centímetro que a gente estava lá no Revit.
Tá? Então eu não preciso colocar ele e puxar para a esquerda, para a direita. Simplesmente eu clico e ele já aplica o deslocamento dele, certo? Então, todo mundo aqui clicou, né, em pilares, colocou 20 e 100, certo? E aqui em revestimento, vamos colocar 0,5, que é meio centímetro. Não, vamos botar 2 centímetros, só 2, tá? E vou colocar OK, certo? Quando vocês lançaram, o pilar ele já aparece e vocês observam que os dados também estão aqui, ó. Os dados também estão aqui. Quando eu faço o lançamento do pilar, olha que coisa interessante. O ponto de lançamento dele está nesse X aqui, nessa cruz, certo? Como é que vocês fariam isso? Muito ruim você ficar deslocando. Mas ele tem uma função de produtividade, que é clicar no F2. Então o F2 vai mudar o meu ponto de inserção dele, ó. Tá? Então eu posso escolher o ponto de inserção, por exemplo, aqui, ó. Nesse pontinho aqui, nessa quina. Quando eu clicar nessa quina, automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai ser o ponto de inserção e já vai aplicar 2 centímetros na direção X e Y. Olha só. Já aplicou os 2 centímetros aqui nele. Certo? Se eu quiser manter esse mesmo pilar aqui, esse mesmo de 20 por 100, basta eu clicar com o botão direito do mouse ou clicar em Enter, que ele retorna o último comando. Se eu for lá para outra borda, ó, vocês já aprenderam que é o F2, né? Que vai mexendo. Tá? Mas vamos dizer que eu quero que esse... Aqui é o posto do elevador. Mas vamos dizer que eu quero que este pilar aqui, ele seja no outro sentido. Então você clica no F4. E aí você vai brincar do mesmo jeito com o respectivo F2. Tá? Posicionando ele. Tá? Por exemplo, aqui onde você gostaria, vamos dizer aqui, ó. Vou colocar nessa marca aqui e ele vai me dar ali o afastamento de 2. É importante que quando você está utilizando as mesmas marcas, para ele oferecer para você, agora eu fiquei na dúvida se eu coloquei ele no canto certo mesmo, que é aqui, né? Oi? Não, eu estou falando a mesma marca que é a segunda linha de dentro para fora. Igual a outra aqui, ó. Que foi a segunda linha de dentro para fora. Essa daqui que eu peguei. Então tem que lembrar se aqui é a mesma. Cadê? Aqui. Estou colocando aqui. Pronto, meu pilar está aqui. Lancei. O que aconteceu aqui, por exemplo? Se essa é uma caixa de elevador e ela não tem essa previsibilidade deste tamanho, ele teria que ficar menor, tá? Teria que ser mais extenso. Então isso daqui é fácil de resolver, tá? Basta clicar 2 vezes no nome do pilar, do jeito que ele está aqui, vir para a seção e mudar o tamanho dele. Por exemplo, ele ser um pilar de 15 centímetros por 200. Ele ficaria aqui desse tamanho. Tá? Oi? Não, o máximo que pode é independente. Tá? Você pode ter uma parede aqui de concreto simulada por um pilar. Aí a simulação aí é como que o calculista vai colocar isso. O mínimo é 14 centímetros. 12 é por vírgula. Oi? Oi? Tá, já chego aí para ver o que aconteceu. Porque pode ser a placa gráfica, que pode ter dado algum problema, já que você não está visualizando, tá? Ou realmente o programa a gente tem que fechar e abrir. Isso daí a gente já descobre. Olha só, vocês viram como é que é o lançamento de pilar? A qualquer momento vocês podem vir aqui e inserir um novo pilar, tá? Com as dimensões que você quer.
Vamos dizer que eu quero colocar um pilar em L aqui. Inserir o pilar em L. Opa. Aí agora não é só mais aqui vir inserir o pilar. Eu tenho que vir aqui em dados. Escolher um novo pilar. Por exemplo, um pilar em L. Ó. B1 aqui, ele colocou como essa dimensão. Vamos dizer que essa dimensão aqui dele seja 100. O B2 e o H2 são as menores dimensões que a gente tem. Então aqui 20 e aqui 20. Então um pilar em L de 100 por 100 com 20 e 20. A 0 grau. Ok, vamos inserir esse pilar. Está aqui o meu pilar. Ele tem 100 por 100 espessura de 20 e 20. Aí de novo, ó, os pontos de inserção dele. Ó, F2, F2, F2. Tá? E verificar, logicamente, deixa eu voltar aqui, dados atuais, se ele está ali com revestimento de 2 centímetros. Sim, está. Então, inserir ele, ó, se eu for inserir lá na ponta, aqui, a segunda linha que está aqui, está ali inserido o meu pilar em L. E assim você vai fazendo o lançamento, vai povoando isso daqui, conforme a sugestão que eu vou colocar, ou você pode fazer uma outra sugestão aqui, tá? Eu tenho que ir no seu computador para verificar. A quantidade de linha eu não entendo. É porque vocês não estão enxergando as linhazinhas aqui, né? Deixa eu até apagar a luz aqui da frente que vocês não estão vendo isso aqui. Eu sei um pouquinho, mas está inserido. Melhora bastante, né? Que você apaga agora. Se eu apagar mais uma aí eu me lasco. Melhora pra gente ver. Tá. Não dá pra mudar esse fundinho. Não dá pra mudar o quê? A corzinha de preto. Dá pra mudar. O problema é que ele não vai mudar, por exemplo, dos elementos. Se eu colocar um amarelo... P1 vai ficar continuar verde. Oi? Se eu botar branco, o P1 vai continuar verde. Então melhora esse fundinho. Mas o meu não tem esse tanto de linha igual o seu. A espessura da parede dele tá com um revestimento. Hoje vocês não estão com essas espessuras, não? O meu não veio. Aí eu aceitei assim, tudo bem. O meu Você não veio com essas espessuras? Eu já tava tratando demais, aí eu decidi aceitar assim. O de alguém teve. O de ninguém veio com essas linhas? O meu teve. O meu não, ele veio com... Inclusive, eu gostaria de saber Tá. Olha só, pessoal. Dos pilares aqui, o que nós vamos fazer agora? É fazer os respectivos fechamentos, que são as vigas. E lajes funcionam da mesma forma. Eles têm os dados de entrada e têm os dados necessários para o lançamento. Então aqui, ó, em vigas, inserir vigas, ele vai aparecer aqui qual que é a seção que você quiser. Então nesse caso aqui ela já começa com retangular. A gente ali estava trabalhando com seção do pilar ali de 20 centímetros, foi o que a gente colocou, e um outro com uma seção menor, eu acho que ela estava com 15. Então a largura de 15, uma altura de 50, ok. Na hora que eu seleciono o elemento que ele vai sair, seja a arquitetura, seja a estrutura, ele vai sair, ó, no eixo F2, vai mudar a face dele para cima, para baixo, até ele encontrar o outro elemento onde você vai fixar. Se ele estiver alinhado ou se não estiver alinhado, você tem que vir e ajustar ele. Lançou, botão direito. Isso daqui está representando que ele está conectado com o pilar. Esse triângulozinho e o pilar está dizendo que ele está conectado.
e a mesma coisa no outro sentido, que ele está conectado. Voltando na aba modelo, fazendo a visualização do modelo 3D de fundação até caixa d'água. Você tem os pilares que você lançou, que é do início ao fim, mas tem lá a viga lançada. Está lá a sua viga lançada, certo? Está lá a vigazinha lançada que depois você reproduz para os outros pavimentos, certo? 15 por 50 e o 20 por 100. Mas isso daqui só foi para mostrar para vocês o tipo de lançamento que a gente faz aqui. Então deixa eu só mandar para vocês para o grupo o lançamento desse daqui que vocês têm. E agora eu vou de um em um para tentar entender o que está acontecendo com cada um de vocês. Vejam se chegou no WhatsApp aí para vocês a sugestão de vigas, de pilares e de lajes. Chegou aí? Sim? Beleza. Tá. Façam só os pilares e as vigas no TQS. Fala, Guadalupe. Oi? Faça um lado só. O lado aqui, ó. Só o lado esquerdo. Depois a gente espelha. Tá? Eu já mandei. Oi? A altura da viga aqui tá 660 centímetros, 14 por 60. Professor, a gente vai renomear tudo de uma vez ou pode já? Não, já pode ir fazendo, depois ele renomeia com um clique no botão. Tanto laje, viga e pilar. Faz só metade do desenho. Faz só a metade, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Aí é preferência de vocês, tá? Professor, só confirma em qual você está colocando o ponto de inserção. Tá. Para quem está com todas as linhazinhas, eu estou colocando o ponto de inserção aqui, ó. Primeira linha, segunda, estou colocando aqui, ó. Na terceira linha, dentro do, certo? Na terceira linha. Isso. Aí os outros eu vou mapear aqui onde é que está dando a questão, tá? Deixa eu ver o seu aqui. Eu vou de um em um, tá, gente? Os que já estão fazendo, por favor, acompanhem os outros enquanto a gente está chegando aqui para a gente descobrir. Oi? Ah, volta lá pro seu. Volta pro seu rap. Aproxima a fundação. Volta lá. Volta em coordenação. Bom, já vi que a maioria avançou. Os que avançaram aqui, vamos fazer o espelhamento da estrutura. Era pra fazer só de um lado? Eu fiz Não, mas aí você já terminou. Vamos lá. André, já terminou o seu já? Já aprendeu a espelhar ou ainda não? Beleza. Então olha só, o espelhamento a gente tem que tomar cuidado para não copiar ou duplicar elementos, tá? Então aqui, por exemplo, ó, o meio, o André ele já resolveu aqui. Então tenho que me preocupar só com essa parte aqui que está faltando. Deixa eu mesmo esqueci de acrescentar as lajes aqui. Aqui rapidamente a gente mata. Tá. Então, o que é o espelhamento? É lá no comando modificar, ele tem o espelhar
e é necessário que você tenha um ponto aonde você vai fazer o espelhamento. Se não tiver um ponto conhecido aqui na estrutura, por exemplo, a metade daqui, aqui eu já sei que é exatamente a metade aqui, certo? Se não tiver esse ponto, o que a gente costuma fazer? Delimitar e fazê-lo. Só que aqui no TQS, você não consegue desenhar na máscara. Você só trabalha em cima do próprio modelo, laje, viga ou pilar. Para trabalhar na máscara, lá em modelo tem isso daqui para vocês. Deixa eu tentar diminuir a resolução aqui. Resolução para 150. Tá. Você tem essa referência externa que está aqui, ó, que é esse ícone. Quando você clica nesse ícone, ele abre esse menu aqui e tem lá o atual, que é o pavimento onde você está, só que é o modelo estrutural. A referência que você pegou é esse DWG que está aqui. Se eu botar ele como atual e fechar, ele vai me mostrar o desenho. Aí é aqui onde eu consigo inserir uma linha. Então eu vou desenhar uma linha aqui, exatamente nesse ponto aqui dele, ó. E aí, essa linha que está aqui, com o desenho aqui do jeito que está, eu salvo ele, sim. Opa. Aí aqui, volta lá. Então, ó, aquela linha que eu desenhei lá na referência externa, agora está aqui, ó. Não sei se não ficou muito... Está aqui a linha que eu desenhei. Acho que vocês nem viram o desenho na linha, né? Então... Ah, mas eu desenhei uma linha aqui. Deixa eu ver se cor, configurações, esquema de cores. Eu tenho branco, roxo, preto, cinza, branco. Tenho quase certeza que não vai dar certo. Mas vamos lá. Porque ele fica muito claro e tem os... Ah lá. Vamos ver se melhora. Pavimentos, quarto. Melhorou? Melhorou? Tá. A linha ali que eu desenhei, o cinza. Então, o espelhar é eu selecionar os elementos que vão vir para o outro lado e não selecionar os demais aqui. Então, comando modificar e espelhar, ele pergunta para você selecionar os elementos que você quer, tá? Um dos comandos, ao invés de você utilizar o próprio mouse, tá? Fazendo a caixinha, você pode usar o próprio W de Windows, tá? Então eu uso isso daqui como referência. Aí ele tem que pegar todo mundo, o mais próximo, tem que visualizar. Aí não pegou o primeiro ponto. Aí o que ele selecionou, meu primeiro ponto é aqui no desenho e ele vai terminar aqui. E ele faz a pergunta assim como no CAD, assim como todos os outros. Manter a referência do desenho que você, o elemento original, sim ou não? Sim, vou manter. Eu botei não. Sim, vou manter. Aí ele vai lá e foi para lá. Então eu vou voltar aqui, dar um Ctrl Z, espelhar, W, copiei até o eixo aqui da viga, porque eu tenho que conter todos os elementos. Contive todos os elementos. Primeiro ponto, daqui para cá. Apaga elementos originais? Não. Pronto. Ele já me espelhou. Certo? Se eu for observar então o quarto pavimento aqui no 3D, 4 com 4, botar OK, ele gerou isso daqui, ó. Oi? Tá faltando... eu esqueci uma laje aqui. Não, ela não fechou igualzinha por causa desse contorno aqui, ó. Ficou o buracozão na viga aqui, ó, tá vendo? Aí o que eu tenho que fazer, ó, porque o pilar era maior... Ver o que está fazendo. A viga aqui não encostou, ó.
Pronto, a viga encostou, agora ela montou uma laje. Podemos visualizar, nossa, o branco é muito ruim para mim aqui, Deus me livre. Pronto, tá aqui, certo? Esse é o lançamento realizado e complementado, realizado pelo André e complementado por mim. Ok. O que você faz depois nessa sequência aqui? O que você faz depois nessa sequência aqui? Neste ponto que você está, antes de propagar todos os tipos, antes de você mandar todos eles para a análise, primeiro você faz a verificação dele no pavimento, para saber se ele está ok. É uma verificação. Só que aqui nós ainda não fizemos a verificação da forma, concorda? Tá? Então eu fecho aqui. Sim, quero salvá-lo. E a outra coisa que eu quero fazer aqui é lá no Interface BIM, que é o que vocês conhecem, IFC, exportar modelo IFC. Vou lá na minha pastinha BIM estrutural, repositório Trimble Connect, mas agora eu estou no edifício IPOC. E ele já sai com o nome do edifício aqui, do André, LOD 300 e etc. Vou salvar aqui. Quero só o quarto pavimento com quarto pavimento. A sugestão é o tecla BIM Site para ele. Aí ele gerou, é rapidinho. Voltei aqui para o tecla, ó. Vou deixar o meu edifício semi-transparente. Tá? Isso, eu estou lá no Trimble Connect. Vou deixar minha estrutura aqui semi-transparente e vou carregar o arquivo do André aqui. Está carregando. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Já está ali do André. Vamos colocar em vermelho. E tá aqui ele, ó. Então a gente já consegue ver aqui, por exemplo, que a laje está mais espessa, mas eu tenho aqui a minha altura, ó, disponível de 5 centímetros para regularização e revestimento. Tá? Entretanto, olha o que aconteceu. Já que é um balancinho aqui, a gente pode deixar ele menor. Tá? Mas a gente já vê aqui outros aspectos também, ó, lá onde está, no caso, a churrasqueira. Botou um pilar atrás da churrasqueira. Homem corajoso. Vai ficar bem quentinho o pilar, mas beleza. Tá? Aí a gente vai avaliando algumas coisas daqui. Não passou por cima de nenhuma janela. Tá? Isso é importante. E isso é o mais importante. Tá? É Ellen, né? Que eu estava falando ali com a Ellen nesse momento aqui de, por exemplo, as informações já estarem mais claras no nível de, pelo menos aqui, eu ter ideia se essas esquadrias elas são de esquadrias preliminares. Não, é só um vão, eu estou querendo aqui metálica e daqui a pouco, não, eu quero de alumínio, mas ela é maior. Às vezes você está com o pilar faceando ele e já qualquer coisa que você acrescentar... Isso. Mas nesse momento aqui, por exemplo, era o que eu estava falando. Se você trabalha num escritório que tem todas as fases, todo mundo ali junto, você está concebendo a arquitetura, eu posso estar brincando ali de estrutura com vocês. Ó, faz só isso daqui, um lançamento, trabalha em cima disso daqui, em cima desse esqueleto, que depois eu ajusto lá no TQS, eu ajusto lá com as dimensões. Mas esse esqueleto básico, eu já posso te dizer que dá certo, porque a gente já fez 2, 3, 4, 5 parecidos, tá? Vai ser muito parecido com isso. Então, se você já trabalha em cima dessa forma. A varanda, tá? Dele aqui, só observação, lançamento... Viu, André? Bacana o lançamento aí, tá? Não tem muitas observações do lançamento. Então, quando vocês fizerem isso do de vocês vão observar como é que ele está sendo desenvolvido.
Então, em termos de forma, fora essas dimensões aqui da laje, e por exemplo, essa viga que veio faceando aqui, ó, que tem uma dimensão maior, que tem que verificar quem fez essa besteira aqui, que o cara vai dizer, não, a forma que abriu. Você já deve ter escutado isso, né? Não, a forma que abriu e tal. Depois que você corrigir isso, é tão prático as coisas que a gente acaba propagando aqui. Por exemplo, você tem ali do pavimento 4 até a cobertura e do 4 até o pilotis, é toda a mesma coisa. Isso a gente vai fazer amanhã de manhã, reproduzir todos, um por um, mas vocês não podem deixar de ver o que acontece na validação local e global, que eu estou aqui, ó, no quarto pavimento, que é isso daqui, que é o que vocês estão vendo, e eu já saí do EAG, eu saí daquela telinha que eu lançava laje, viga e pilar, tá? Para ele funcionar, para quem fez o treinamento, vai lembrar que eu preciso processar o meu pavimento. Ele não pode apresentar erro. Se ele apresentar erro, ele não gera forma, ele não gera grelha, ele não gera cargas, ele não gera o elemento simplificado, que é o mola que eu trouxe aqui para mostrar rapidamente para vocês. Amanhã ele vai estar aqui também. Mas é o seguinte... Ao processar o pavimento, o que aconteceu aqui? Ó? Ele está me acusando que não existe cruzamento de vigas, tá? Que é o apoio de determinar quem está descarregando em quem. O CIP e o EBERIC, eles fazem isso automaticamente, tá? O TQS ele não faz. Ele pede para que o engenheiro determine quem que influencia a quem. Tá? E isso é uma questão particular, não está certo nem errado. Então aqui eu vou definir os cruzamentos. Estou dizendo que essa viga V4 está jogando na V1, assim como a viga V5 está jogando na V1. Essa viga está jogando aqui, e assim eu vou corrigindo essa minha estrutura até que aqui é cruzamento comum. Aqui é cruzamento comum, comum. Essa apoia nessa. E aí eu vou resolvendo a minha estrutura de forma... Deixa eu só passar todos aqui. Depois eu corrijo os demais. E ver se tem algum outro erro aqui. Se tudo está ok, porque você lançou as cargas em vigas, lançou as cargas nas lajes, tá? Ele vai processar. A primeira coisa que ele faz, aí talvez seja o que você goste, no primeiro lançamento, ele já tem um relatório que vai me promover de cara. Acabei de lançar forma, volume de concreto, os comprimentos que eu tenho dos elementos e os vãos, para eu ter uma ideia quais são as vigas maiores que eu tenho. Vão seria de apoio a apoio. Eu tenho uma viga aqui de quase 12 metros de comprimento. Mas os primeiros quantitativos que eu tenho, ó, é isso daqui, ó. Eu tenho um total nesse andar de volume de concreto de 15,73 metros cúbicos nesse andar aqui, tá? E isso vai me proporcionar isso em vigas. Em lajes eu tenho, em pilares eu tenho 17, que ele pega aquele pilar de baixo até o pavimento. Eu tenho de lajes 33, ou seja, para este pavimento eu tenho 66,71 metros cúbicos. Fora essas outras inferências que eu tenho aqui, esses totais você já pode fazer a continha com o seu fornecedor de concreto. Tá? Quanto que está o concreto usinado? 25 MPa. Eventualmente voltar e alterar alguma coisa. Porque você vai avaliar esses índices aqui que a... Daniele não, é a Daniele. Espessura média de laje, tá? Aqui ele está dizendo a espessura média é uma medida dele, que é o volume total do concreto dividido pela área estruturada sem considerar a cortina. E o que é a área estruturada? A área estimada como referência para medição de projeto, que é a soma das áreas das vigas, mais pilares e lajes excetos com furos menores do que 50.
26,3 centímetros é uma laje boa ou é ruim? Para esse tipo de prédio, para os índices que eu conheço, é ruim. Era para ser 15. Então esse andar está muito pesado. Por quê? Porque a laje está com 15 centímetros? Não, porque provavelmente essa daqui é uma laje para ser nervurada. Tá? Ou unidirecional ou bidirecional. Não é muito comum você utilizar para esse tipo de lajes com esses grandes painéis aqui, ó, maciços. Isso daqui é muito ruim no cálculo, a gente vai ver na hora que eu for processar aqui. Mas vamos dizer que isso aqui estaria dentro. Eu estou fazendo uma validação da forma, passou. Tá? Depois eu começo a entrar nos aspectos da engenharia, mas eu tenho que entrar nos aspectos da engenharia agora físicos. Momentos, deformações, compressões, cisalhantes. Entra aí também a instalação, eventualmente, a execução? Se você quiser instalação, da mesma forma que o Revit você junta, que ele junta também. Se você quiser... Tem a confecção disso daí, por exemplo, a laje maciça, nervurada, você vai ter uma condição de instalação na obra diferente. Se chama alguém para fazer esse planejamento da execução nesse momento ou ainda não sei? Não, ele é depois. Tá? Mas você trabalha conforme a tecnologia. Por exemplo, laje maciça não tem segredo. Você faz um assoalho e depois você vai escorar. Ou você vai fazer um escoramento de madeira, o próprio TQS faz o escoramento de madeira num módulo específico, ou você, e gera quantitativo, ou você vai contratar uma empresa de cimbramento que vai fazer todo o posicionamento para vocês. Tem que gerar esse quantitativo Fora daqui, tá? Esse Isso. Na laje nervurada também do mesmo jeito. Você, como calculista, vai escolher qual que é a cubeta. A Tex, tá? Vai escolher uma marca específica porque ela vai te dar uma paginação diferente. Oi? É para não escapar. Exatamente, tá? E tem outros aspectos dentro dele aqui, legalzinho, que você vai ver. Mas aqui, ó, fechei, tá sem erro, tá? Como ele tá sem erro, para eu avaliar ele como um prédio, um edifício global, eu teria que pegar isso daqui, reproduzir e lançar. Ele vai demorar mais ou menos umas 2 horas e pouco, que é o tempo que a gente tem até terminar, tá? Tá? Mas ele vai demorar umas 2 e pouco. Mas eu posso fazer o lançamento por pavimento. Uma verificação rápida para já dizer, por exemplo, que essa viga, essa laje não vai servir. Então não adiantaria nem eu propagar. Aí aqui o que eu faço? É uma coisa que é costume, mas você só vai ver eu fazendo ele nessa ordem, mas ele costuma fazer assim. Você gera a forma, depois da forma você vai gerar o elemento simplificado, que são os elementos analíticos. Barra representa pilar, grelha representa laje, tá? Viga é uma barra. E depois você vai fazer o cálculo da estrutura, que é o que ele faz, tá? Então aqui, ó, o que eu faço é extrair planta de forma e gerar os desenhos. Ele vai lá, deu ok. Depois eu venho aqui para a grelha e gero o modelo de dados da grelha. Então eu vou pegar a laje e vou transformar ele em elementos mensuráveis. A partir do desenho da grelha, ele vai pegar os carregamentos de peso próprio, vai pegar os carregamentos que eu estou colocando de uso e vai descarregar em cada uma das barrinhas e vai processar ela aqui, nesse caso, por meio de uma análise matricial, que pode ser em elementos finitos, que é um módulo à parte do TQS, ou um cálculo matemático por diferenças finitas. Tá? E ele vai calcular nó a nó, barra a barra, interativo, para poder te oferecer. E vai transferir da laje para a viga, das vigas para os pilares. Bota OK. Ele vai fazer isso daqui sozinho. Tá? Aí aqui ele está dando um monte de mensagem aqui embaixo. Aí tem gente que gosta daquele que fica com a barrinha assim. Tá? Tem gente que gosta dele. A tecnologia é muito mais fácil para vocês da engenharia do que para a gente da arquitetura. Não. Aí nesse momento que o prédio, por exemplo, desses andares está sendo processado nessas 2 horas e pouco, é o horário que nós calculistas temos para curtir um uísque. Claro! É a hora que a gente tem para curtir o uísque, bater papo. Oi? Amanhã você traz? Vão ser descer.
como é que se diz? Pode trazer sim, gente. Tá? Então, depois que ele fez isso daqui, o que acontece que ele está processando? Então, é aquele momento que você está aguardando que a sua edificação, que o seu lançamento ele é padrão, ele está ok, não vai te trazer maiores problemas. Dito isso daqui, o que vai acontecer? Ó, deu ok, tá? Aí agora é a parte legal do projeto. Você falou que para engenharia é bem legal, mas você achou extremamente chato o lançamento. Não, tudo bem, mas achou extremamente chato. Então, olha só, eu venho aqui, ó, para as lajes. Chego aqui nas formas da laje, tem uma opção edição rápida de armadura, tá? O que eu estou vendo aqui é uma forma, é uma planta limpa. Só que por trás dela tem isso daqui, ó, os diagramas de esforço. Cada linha dessa daqui representa o que você tem de momento na direção X, na direção Y, entre os encontros dos elementos na direção X e Y. Isso é a grelha, é o que ele entende. O que está por trás dessa forma aqui, gente, é isso, ó. É isso que o TQS entende, ó. É isso aqui, ó, que o TQS entende. Esse é o modelo analítico do TQS, ó. A viga, quando entra no pilar, é isso daqui, ó. É isso que ele entende. Tá, voltando para cá. Então, se você quiser conferir manualmente, você consegue. Aquela história que o calculista colocou o resultado que o programa entregou, é total desconhecimento da ferramenta. Você consegue conferir conta a conta, tá? O que o programa faz? Ele faz isso daqui, ó. Tá vendo essas faixas roxas? É onde ele entende que ele deve colocar a armadura. Isso daqui são as negativas. São aquelas que perpassam entre uma estrutura e outra. Cadê? Faixas. Modificar. Onde é que eu estava? Que deve estar entre uma estrutura e outra. Cadê você? Geral. E quando eu boto de positiva é isso daqui, ó. É quase tudo roxinho que está aqui, ó. Roxinho, quadradinho e etc. Quando eu clico em cada uma desses retângulos aqui, ó, vou clicar aqui, ó. O que ele faz? Se vocês conseguirem ver, ele tem um monte de dados aqui, ó. É uma laje, precisa de estribo, qual que é a largura, altura, se tem nervura, tá? Quanto que ele precisa de área de aço, qual que é o momento fletor, e ele aqui me dá várias opções de armação. É possível armar desde 5.0 espaçados a cada 20 centímetros, como 20 milímetros a cada 10. E aqui tem dizendo o quanto que ele resiste. Ele consegue resistir isso daqui, tá? Então todas essas são as opções válidas. Mas o legal é simplesmente isso daqui, ó. 1, 2, 3 e armadura. Opa. Demora 45 dias, 30 dias para armar? Não, mas olha só, ele simplesmente colocou a armadura com o resultado padrão. A gente não corrigiu nada, não viu. Ele simplesmente tá, como a gente fala, tá cuspindo a armadura. Olha lá. Pá, jogou. Tá vendo? Se eu mandar isso daqui para a obra, isso daqui para a obra, isso daqui para a obra, e eu falo para você que eu recebo isso aqui. Eu recebo e devolvo. Eu não sei o que é isso. Aqui, ó. Aí você tem o que a gente chama trabalho de escraviário. Que aí ele vai clicar, vai vir aqui, vai um por um. Olha lá que lindo, ó. Aí vai ficar trabalhando, mexe no texto, traz o texto para cá. E aí brinca que é uma beleza. Um por um. Tá? Aí de vez em quando tem uns espertos que isso daqui virou desenho, não é? O cara vem aqui, ó, não gostei disso daqui, ele vai lá e deleta. Pronto, resolvi meu problema de texto encavalado. Faltou armadura, tá? Vou voltar para cá. Quem levantou a mão? Fala. A gente consegue trocar os laços?
Sim, era isso que eu estava mostrando aqui. Ó. A partir daqui, depois dele lançado ou antes, porque antes ele faria o inteiro. Eu vou clicar aqui 2 vezes nessa armadura. Ela já está me mostrando aqui o seguinte. Isso aqui é muito cuidado. Tá vendo que aqui é a bitola 6.3 e com espaçamento? Aqui já é desenho. Eu posso botar aqui até a armadura 5.0 que ele deixa. Agora, naquele outro que eu mostrei, se eu colocar uma densidade de armadura menos, ele vai acusar que não resiste. Então, o lugar onde você muda é importante, certo? Então, isso daqui foi a laje. Mas vocês viram que um painel desse, você tem que trabalhar bastante nele. Trabalho aí de um dia inteiro para deixar ele limpinho, tá? E depois você ir lá e gerar uma tabela de ferros assim, pronto, tá pronto. Pela densidade depois. Tá? Porque assim, por mais que o meu estagiário, por mais que alguém finalize o desenho, sempre tem uma conferência antes disso daí, da questão da densidade, tá? Pra gente ver o antes e o depois. Então isso daqui foi só a laje. O da viga é o mais divertido ainda, tá? Porque simplesmente você... Cadê ele? Pavimento 4, viga. Elas já foram todas. Cadê você? Não sei se é normal, mas tem uma janela com shaft com um pilar dentro da janela. Está bem estranho. Sim. É um shaft, é um pilar, é um... Cadê? Eu estava no quarto pavimento, cadê? Quarto pavimento, vigas. Vamos lá em vigas. Eu não gerei as vigas daqui, não. É tipo isso. É porque a janela de fato vai dar pro chave. Não é? É. Então eu falei, bom, não sei se é Não é só tirar a janela. uma coisa técnica. Quando é assim, tem que mudar a janela. Cadê? Aí eu venho aqui da mesma forma que eu fiz para a laje. Cadê você? Equivalência, tá? Armadura. Você está fazendo isso daqui web já de tantos de antivírus ser desativado quanto avisou. Aqui, dimensionar. E aí depois dele feito aqui, cadê um subprojeto aqui, de uma viguinha. Ah, você tirou um abaixo? Que eu botei esses espaços no piso. Opa, quarto pavimento. Por que, Nossa Senhora? Já bugou? Tem o barato de estacionamento também. Oi? Hoje também tem o mesmo negócio? Vocês são demais. Mas tá acabando. Tá. Tô jogando aqui as vigas. É só para vocês não saírem daqui sem ver Vamos lá. Ah, mas vocês brigam comigo, hein? Não tá nada. Mentiroso. Tô brincando. Oi? Olha só. Então aqui, ó, o editor rápido de armadura. Olha só. Terminei de processar, o que aconteceu? Ah lá a viga, ó. Pessoal, tá acabando, gente. Falta só mais 5 minutinhos. Ah lá, as viguinhas. Tá? Já tá aqui, você tem cada uma aqui. E você consegue ver cada uma delas. Certo? Dessa forma aqui, o que você consegue gerar num plano... Cadê você? No nosso tradicional 3D. É que agora a gente pode gerar esse 3D do quarto pavimento com lajes e vigas com armadura. Um, dois, três, tá lá. E você consegue visualizar então o que você dimensionou, o que você mudou
e aquilo que você editou. Aí quem me perguntou, você, se apagar uma armadura aqui, eu vou descobrir no visual ou depois na relação de quantitativos, no geral, tá? Então ele mostra aqui, ó, a viga, como é que tá o estribo, tá? Os grampos, ó, por causa de falta de apoio de uma viga com outra, para ele não ter abertura. Ele coloca um reforço? Coloca também o reforço, desde que você tenha previsto o furo quando calculou. Se depois que você for colocar o furo aqui, só vai ter... Então, quando a obra liga pro projetista e fala assim, ó, vai precisar furar aquilo lá, e aquilo lá, e aquilo lá, ele tem que voltar para ir e calcular de novo. Então, foi uma coisa que a gente falou no almoço. Aqui eles estão perguntando, ó, vou fazer um furo na viga, viu, Vinícius? Vou fazer um furo na viga. Você vai calcular o pavimento inteiro? Deveria. Porque é um efeito global. Deveria. Mas é tipo aquela questão do canhão para formiga. Tá? O furo é bem aqui. Nossa, eu vou ter que calcular essas lajes, essas coisas todinhas. Aí o que você faz? Aí é por isso que os softwares têm algumas coisas aqui. É que você vai lá depois na própria viga, na própria viguinha aqui, por exemplo, o furo, como eu falei, era aqui no meio. O furo lá da V20 era aqui no meio. Lá em vigas tem lá o furozinho, ó, inserir furo. Na hora que você clica aqui, você diz qual que é o furo, sei lá, o furo D, rebaixo de 10 centímetros, uma altura de 20. Tá? E você faz o lançamento dele aqui. Aí você calcularia só essa viga, tá? Para detalhar. E caso você não queira nem entrar no modelador, no menu ferramentas que tem lá no TQS, ele tem algumas calculadoras. Aí dentro dessas calculadoras tem essa daqui, ó, furos em viga. E aí você calcula o perfil da viga, bota o furo aqui e sai pro abraço. Muda só no CAD. Ou seja, ele fazia no branco. Mas isso as coisas que eu falei que eu ia desmistificar aqui em relação às ferramentas. As ferramentas hoje permitem que você faz um monte de coisa. Talvez quem te disse que botou a dificuldade não tenha prática nessa calculadora, porque a calculadora tem, mas ele nunca testou. Fala.